Shalom, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui uma coisa que é espantosa, para ver como Deus age, né? Há sempre aqueles que dizem, né? Isso aí é por acaso, isso acontece, vocês vão ver já já. Cansei já de ver coisas que deixa a gente arrepiado, não tem, não, isso é normal, acontece, só que a Bíblia relata, a Bíblia fala para nós de tudo que vai acontecer, né? E eu quero que você veja o que está acontecendo lá em Israel. Antes de mais nada, eu queria pedir a vocês, né? Nós somos brasileiros, o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro foi internado, está no hospital em São Paulo, né? E segundo informes, ele passa bem. Tá, mas ele esteve passando mal, né? Esteve se sentindo mal e pode ser, ainda não tem nada comprovado, pode ser que ele tenha que sofrer uma intervenção cirúrgica de urgência, porque possivelmente seja consequência justamente daquela facada que ele tomou. Então, o que a família está pedindo, os amigos estão pedindo, o povo que votou nele também está pedindo, né? Que a gente ore pelo presidente, certo? A gente deve orar por todos, inclusive os inimigos, a Escritura manda, né? Mas o nosso presidente está aí, precisando das nossas orações no momento. Então vamos orar pelo presidente Jair Bolsonaro, vou pôr aqui na tela, inclusive, tá bom? Então tá aqui, ó, campanha por oração pelo presidente Bolsonaro cresce e chega ao topo em rede social. Hashtag ore pelo presidente, tá bom? Então está nas redes sociais um avanço muito grande, tá? O pessoal solicitando orações. Nesta quarta-feira, após a informação de que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, está com um quadro de séria obstrução intestinal, apoiadores criam uma campanha pedindo orações ao mandatário, ao presidente, né? Bolsonaro foi transferido para São Paulo e os médicos agora avaliam se ele terá que passar por mais uma cirurgia, né, de emergência. Caso seja necessário, a cirurgia será a de número 7. Nossa, não é brincadeira, hein? Número 7. Desde quando Jair Bolsonaro sofreu, né, teve, né, o seu abdômen esfaqueado pelo militante de esquerda Adélio Bispo de Souza. Esse Adélio Bispo, ele foi filiado ao partido PSOL, né? Então tá aí, no momento em que essa matéria estava sendo escrita, né? A campanha Ore pelo Presidente estava em primeiro lugar dos assuntos mais citados no Brasil, no Twitter, com mais de 33 mil citações, além da hashtag. A frase Força Presidente também figurou entre os temas mais citados, encontrando-se em terceiro lugar. Que Deus abençoe o presidente Jair Bolsonaro e a toda a sua família, e vamos confiar no Criador que ele passará por mais essa situação e sairá vitorioso. Se Deus quiser, se o Eterno assim nos permitir, nós veremos nosso presidente voltar ativa novamente, tá bom? E ele já estava se sentindo mal, a gente via que ele falava soluçando, muito soluço. Isso já era problemas do abdômen, né? E desse problema de obstrução intestinal, né? E eu não entendo, mas pelo que eu ouvi falar, é grave. Então tem que ter muito cuidado. Então vamos orar, tá bom? Esqueça a ideologia e vamos orar, pedir a Deus, é um ser humano que precisa da nossa ajuda e é o nosso presidente. E a Bíblia fala que nós devemos orar pelas autoridades superiores. Então faça o que Deus determina, tá bom? Ore, amém? Tá ok? Agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é simplesmente impressionante. Há sempre aqueles que eu falei, né? Que gosta de criar problema. Mas presta atenção. Aqui está assim, olha, vinhas que crescem no muro de contenção do monte do templo, soletram o nome de Deus. Aqui está Jeová,
tá? Mas não é esse nome, tá bom? Tá, eu tô antecipando, não é esse nome, que inclusive a letra J não existe no hebraico, tá bom? Então jamais seria Jeová, né? A transliteração, o pessoal coloca aí os pontos maçoréticos nas letras hebraicas que dá o som de Jeová, né? Mas não é isso aí, tá? Então, o nome do Criador é outra pronúncia, né? Então tá aqui. Nos dias que virão, a casa do monte do Eterno, Hashem é o nome, né? Permanecerá firme acima das montanhas e se elevará acima das colinas, e todas as nações devem contemplá-lo com alegria. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, verso 10, tá? Nos dias que virão, está falando do futuro, né? Presta atenção no que você está vendo, o que aqui? 3 círculos vermelhos. Muitas pessoas que não conhecem, é lógico, é o normal, né? A pessoa fala, não estou vendo nada demais aí e tal, né? Aqui, ó, aqui estão as 3 primeiras letras, que é daqui para cá, é da direita para a esquerda, que se escreve no hebraico, né? As 3 primeiras letras do nome sagrado do Criador, tá? Que são 4 consoantes, tá bom? Não sei se vai ser possível vocês verem aqui. Vou tentar mostrar. Tá aqui, ó. Yod, a menorzinha, Yod, Re, Vav, Re, tá? Tá aí, esse é o nome do Criador. Esse é o nome inefável do Criador, tá bom? Existe a pronúncia? Sim, né? Não sou eu que vou falar aqui, tá? Então tá aqui, ó, tá bom? O nome do Criador escrito no muro. Aí a pessoa fala, mas até aí o que tem? Só que isso aqui são vegetações que estão crescendo, e a vegetação está crescendo e escrevendo o nome do Criador. Olha essa letra aqui, a letra Re. É uma letra que tem divisões aqui, ó. Tá vendo? E está crescendo perfeitamente do jeito que se escreve. Tá bom? Yod, Re, Vav. A letra Vav aqui. Só está faltando a letra Re. Pelo meu entender, na minha visão, ela está se formando aqui, ó. Tá bom? A outra letra que é igualzinha a essa. Yod, Re, Vav, Re. Tá? Então tá aqui. Eu acho que aqui é o início dela. Então isso aqui foi descoberta por uma mulher, tá bom? Tá aqui, ó. Arbustos espinhosos que crescem no muro de contenção sul, no monte do templo, soletram o nome de Deus, o nome do Criador, em hebraico. Está escrito aqui em hebraico, com a vegetação que está crescendo no muro. Eu acho que isso não é uma coincidência, né? Não é uma... Vamos falar que é paleidolia. Alguns falam, né? Isso é paleidolia, tá bom? Já ouvi isso, né? Às vezes as visões proféticas podem aparecer à vista de todos e ainda passar desapercebidas também, né? Foi o que aconteceu quando um post apareceu em TikTok, naquele TikTok, né? Mostrando o muro de contenção oriental do Monte do Templo, uma área delimitada por uma grande via pública, ok? Então as pessoas viam e não se importavam, achavam que não era nada. Aí chegou uma mulher, olhou e falou, não, mas peraí, isso aqui é a letra G, essa aqui é a letra Vav. Aí eu, não, peraí, Yud. Aí viu, o nome do Criador está se formando no muro, com a vegetação que está crescendo. Impressionante, né? É muito impressionante, né? As antigas pedras de Jerusalém abrigam uma variedade de plantas, que é normal, né? Cresce, né? Incluindo o prolífico Throne Caper, não sei o que é, né? Batia Vagshal, certo? Uma mulher israelense religiosa, então uma judia, né? Israelense religiosa, né? Ficou chocada ao ver que as plantas haviam crescido e adquirido o formato de letras
as letras pareciam ter sido escritas em Kitav Ashuri, tá? Que é o estilo de caligrafia, né? Usado para escrever textos sagrados. 3 letras foram vistas claramente. O Yud, que é a menorzinha, tá? O Yud, tá? Se você prestar atenção aqui, ó. O Yud, essa menorzinha, certo? O Re, né? Tá aqui, ó, certo? E o Vav, certo? E o Re, que é o nome, esse é o nome inefável do Criador, tá bom? Essas aqui são as 4 consoantes do nome do Criador, tá bom? Então tá aqui, ó, ela viu lá Yud, o Re, certo? Que é essa aqui, o Vav, que é esse tracinho, certo? Essas são, é claro, as 3 primeiras letras do nome inefável de 4 letras de Deus, menos o Re final. Quer dizer, falta um Re, aquele que eu falei, que está se formando, né? Então tá aqui, ó, certo? De longe, né? O Rabino Yosef Berg, que é o rabino da tumba do rei Davi, certo? Lá no Monte Sião, atribui a aparência das letras a um versículo em Deuteronômio: e todos os povos da terra verão que o nome do Eterno é proclamado sobre você. Até a vegetação, até as pedras falam, né? Ok? Lembra que uma vez falaram para Jesus mandar os discípulos se calarem, tá lembrado? E o que foi que falou? Se esse se calarem, até as pedras clamarão. Então tá aqui, tá bom? Então, e temerão vocês. Deuteronômio capítulo 28, verso 10. Este versículo descreve claramente ser capaz de ver o nome do Eterno em Israel no final dos dias, tá bom? Disse o Rabino Berg, explicando que essa visão também foi descrita ao profeta Isaías. Então, Deus se revelou a Moisés, não se revelou a Moisés? Deus não se revelou a Abraão, certo? Ele se revelou, quando ele se revela, ele diz, inclusive, o nome dele, tá bom? Certo? Quando a pessoa fala, não, Deus diz que ele é o sou o que sou, não é isso, tá? Se você for pegar esse texto para dizer, né, no original, para dizer que seria o nome de Deus, então a pronúncia correta seria serei o que serei e não sou o que sou, tá bom? No original seria isso, tá bom? Professor Renato Santos, ele tem um vídeo excelente sobre isso no canal dele. Entra lá, professor Renato Santos, se inscreva lá, ele tem vídeos excelentes sobre isso, tá bom? Eu indico de todo o coração, porque ali ele ensina verdades, tá bom? Então tá aí, o Rabino Yosef Berg, que é o rabino da tumba do rei Davi, lá no Monte Sião, atribui a aparência das letras a um versículo de Deuteronômio: e todos os povos da terra verão que o nome do Eterno, Hashem é o nome, né? É proclamado sobre você, e temerão vocês. Deuteronômio capítulo 28, verso 10. Este versículo descreve claramente ser capaz de ver o nome do Eterno em Israel no final dos dias, disse o Rabino Berg, explicando que essa visão também foi descrita pelo profeta Ishaiah, que é Isaías. Olha aí, ó. Nos dias que virão, quando fala dos últimos dias, assim, né? A casa do monte do Eterno permanecerá firme acima das montanhas e elevar-se-á acima das colinas, e todas as nações devem contemplá-lo com alegria. Isaías 2, verso 2. Ok? O nome de Deus se tornará visível inegavelmente diante dos olhos de todos, judeus e não judeus. Disse o Rabino Berger, temos visto de muitas maneiras recentemente que os caminhos da natureza não são mais suficientes.
A natureza agora está se tornando um palco para revelar a natureza oculta do Eterno. Esses são os sinais e as maravilhas que são apenas uma amostra do que está por vir, disse o Rabino, né? É notável que isso esteja aparecendo no momento em que Israel se prepara para abrir as suas fronteiras aos turistas, porque está fechada ainda. Está se preparando para abrir, certo? Se Deus quiser, quando os turistas das nações começarem a chegar, o Re final, quer dizer, a letra final do nome do Eterno, vai crescer, ok? E vai ser mais um ponto turístico para a pessoa ver. Então você indo lá no hotel, no Muro das Lamentações, só rodear na parte, quase, basicamente a parte de trás, né? Tá bom? Então tá aí, muito em breve, todas as nações estarão vindo para Jerusalém e serão capazes de ver isso, algo que não foram capazes de fazer por mais de um ano, não puderam viajar por mais de um ano para Israel, porque está tudo fechado, certo? O Rabino Berg enfatizou que esses sinais começarão a ser mais comuns. Não é surpreendente que arbustos cresçam e soletrem o nome de Deus. É incrível, porque crescer acontece muitas vezes de rocha, tem um formato de uma coisa ou outra, só que aí as letras hebraicas são bem complexas para se escrever. Então veja bem, os arbustos estão crescendo, se dividindo no ponto exato para formar uma letra. Será isso um acaso? Então não é surpreendente isso? Eu acho surpreendente, né? Disse o Rabino Berger, a pandemia, todas as tragédias recentes estão nos preparando para estarmos prontos para ver as mensagens que estão aparecendo. Tem que ficar sempre atento. Eu vi uma vez um pastor norte-americano muito sábio, muito inteligente, e esse pastor falou uma coisa, ele falou: meus irmãos, tem que ficar atento a tudo que acontece no céu, na terra, na natureza. Ele falou, porque constantemente Deus fala conosco. Constantemente Deus fala conosco através da natureza, através de fatos, de acontecimentos. Ok? Já eu conto um negócio para vocês. Qualquer um pode sair pela manhã e ver o nome de Deus escrito nas nuvens, ouvi-lo no vento ou no canto dos pássaros. Essas coisas sempre estiveram lá, mas agora estão se tornando ainda mais claras. Esta é a misericórdia de Deus. Deus está falando com mais intensidade. É impossível ver o nome de Deus e não querer se arrepender. Verdade. Para se aproximar dele, claro, com certeza. É difícil de acreditar, mas ainda hoje, quando vemos eventos sem precedentes, maravilhas e tragédias, existem aqueles que se recusam a chamá-lo, ok? Muitas pessoas sempre botam um balde de água fria. Quando você fala de terremoto, não, sempre teve terremoto. Dá uma pesquisada sobre terremoto e vê o número crescente de terremotos, como é avassalador. Então você vê que é profético. E a Bíblia diz que aumentaria cada vez mais os números, mas sempre o fulano tem um balde de água fria para colocar. Quando você fala da redenção final, não, isso ainda não, está muito longe. Vocês estão entendendo? Você dizer que está perto é mentira. Quando ele diz que está longe, é uma suprema verdade. Então a Escritura diz que você tem que estudar com profundidade e espiritualidade. E Deus fala conosco de diversas maneiras. Esta é uma das maneiras. Olha de longe. Desculpem. Olha aqui de longe.
Olha aqui agora. Yod, Rei, Vav. E aqui vê que está se formando o rei. O nome do Criador está sendo escrito com vegetação crescendo no muro. É impressionante. É impressionante. É de arrepiar. Olhe bem. Essa letra aqui é uma letra difícil, porque ela é dividida. É difícil de escrever e ela está escrita perfeitamente. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Certo? Estão vendo? É uma letra difícil de escrever porque ela é dividida. Pode ver que ela está dividida aqui, ó. E ela está escrita com a vegetação. É o dedo de Deus escrevendo. Yod é a letra pequena que tem o som do I no português, né? E o Vav, que daria o som de V, certo? Está aqui, ó, letra Vav. Então o nome do Criador seria Yod, Re, Vav, e aqui tem que ter um novo Re. Mas se você ver, a vegetação está crescendo aqui, ó. Então, possivelmente vai se formar, olha aí, igualzinho a essa. E aí fica completo o nome do Criador. É de arrepiar. Deixa a gente, sabe, esperançoso, porque nós sabemos que o final se aproxima e nossa redenção. E Deus aqui, ó, fala conosco, com tudo aquilo que é da natureza, porque Ele criou toda essa natureza. Então Ele usa o mecanismo como Ele quer. Ele abriu o Mar Vermelho usando todos os elementos da natureza que Ele mesmo criou. Ele fez o vento soprar e o vento dividiu as águas. E o povo passou com segurança. Tá bom? Deus faz tudo o que é necessário para falar com seus filhos, para nos alertar e para nos mostrar que o final chegou. E Ele quer nos dar a redenção. Por isso, estude, ore, jejue, clame. O momento chegou. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Shalom para todos. Obrigado pelo carinho de todos vocês, hein?